Oi, Ana Carolina. Essa é a minha 25ª vez tentando gravar esse vídeo. Tô brincando, mas eu já tentei várias. Eu vou tentar ser bem breve e organizar assim, o raciocínio através dessas perguntinhas, tá? De início, é importante saber o que é anemia. A anemia ela é uma enfermidade em que acontece a redução da hemoglobina no sangue. Ô, Jennifer, mas eu não sei o que é hemoglobina. Vai saber agora. A hemoglobina ela é uma proteína que tem basicamente a função de transportar oxigênio para os tecidos. Essa hemoglobina ela tá presente nas hemácias, que são os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, tudo é sinônimo. Hemácia, eritrócitos, glóbulos vermelhos é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Essa hemoglobina ela tá presente nessas hemácias, nos eritrócitos. E qual é o papel principal delas? É levar o oxigênio para os tecidos e trazer de volta o CO2 que está nos tecidos para os pulmões filtrarem novamente. Uma das características da hemoglobina é que o ferro que está presente nela se liga ao oxigênio e dá aquela cor avermelhada que a gente conhece, tá? Quando você faz aquele. Quando acontece os exames laboratoriais, por exemplo, você fez um exame laboratorial, o, o indicador da hemoglobina, ele vai, como se dizer, se tem anemia, se tem alguma doença hematológica. Então, o índice de hemoglobina vai indicar se existe anemia, se existe alguma doença hematológica. Joia até aqui? Então, eu já disse o que é anemia. Vamos repetir. Anemia é uma enfermidade em que acontece a redução da hemoglobina, que é uma proteína, no sangue. Basicamente, é isso. Aí a segunda perguntinha é: quais são os principais tipos de anemias com manifestações orais? Você vai lembrar da sua mão, cinco. São cinco principais. A hemolítica, que eu vou falar as características depois, a hemolítica, a falciforme, a ferrópriva, a megaloblástica e a talassemia. São as cinco principais que têm manifestações orais. E nessas manifestações orais, que é a terceira perguntinha, quais são, assim, os sinais, os sintomas mais relatados? Quanto a sinais mais relatados? Uma cor amarelada da mucosa e da pele, nós temos periodontite, osteomielite, hiperplasia óssea. E também tem uma coisa que pode acontecer, que é a perda da vitalidade dentária devido a um infarto na vascularização local. Tá legal? Essas são os principais sinais que são relatados com relação às anemias orais, de manifestações orais. Aí a quarta pergunta é: quais são os fatores relacionados à anemia? Dois principais fatores: o fator hereditário e o fator nutricional. Quando a gente fala sobre o fator nutricional, pode ser por deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de vitamina B12 e também de outras proteínas. Mais adiante eu vou falar que a deficiência de vitamina B12 e também de ácido fólico, que é a B9, são características da anemia megaloblástica, tá? Mas eu falo isso adiante. Então, nessa quarta perguntinha, quais são os fatores relacionados à anemia? Dois. Quais são eles, Ana Carolina? Fatores hereditários e fatores nutricionais. Por deficiência de ferro, deixa eu vir mais pra cá, assim, né? Por deficiência de ferro, deficiência de zinco e também pela deficiência de vitamina B9 e de outras proteínas. A quinta perguntinha diz assim: como as anemias elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas assim, segundo dois parâmetros: quanto à sua patogênese e quanto à aparência dos eritrócitos, que você já sabe que é a mesma coisa que hemácias. Quanto à patogênese, as anemias elas podem ser classificadas como 3H mais 1. O que quer dizer isso? 3H, hemolítica, hemoglobinopatias e hipoproliferativas e aquelas decorrentes de hemorragias. Ô, Jennifer, eu não entendi esse negócio de 3H mais 1. É como se fosse uma lógica pra gente lembrar que as que estão relacionadas com a patogênese começam com H. As quatro palavras começam com H. 3H mais 1. Hemolítica, hemoglobinopatias, hipoproliferativas e as que são decorrentes de hemorragia. Quanto à classificação pela aparência do eritrócito das hemácias, a classificação das anemias pode ser microcítica, macrocítica e normocítica.
Quando a gente fala de microcítica, é os eritrócitos com tamanho reduzido. Macrocítica, eritrócitos aumentados. E normocítica, eritrócitos de tamanho normal. Tá bom? Basicamente é isso que você precisa saber quanto a essa caracterização. Aí na sexta pergunta eu falo: a anemia é caracterizada pelo quê? A anemia ela é caracterizada por essa variação na quantidade de hemoglobina nos eritrócitos, mas também pela aparência desses eritrócitos, se eles são aumentados, se eles são diminutos, se eles são de tamanho normal. Então é por essa variação na quantidade de hemoglobina ou pela característica da hemoglobina nos eritrócitos. Tudo bem até aqui? Se não tiver, manda um WhatsApp aí que eu refaço essa parte, tá? A sétima pergunta é: quais são os fatores principais que vão desencadear a anemia? O que vai desencadear a anemia principalmente são as doenças hereditárias, as neoplasias, as doenças crônicas, as deficiências nutricionais, mas também a hemorragia, tá? Vou repetir. Quais são os fatores que podem desencadear a anemia? Fatores hereditários, hemorragia, deficiências nutricionais, neoplasias e as doenças crônicas. Tudo bem? E quais são os principais sinais e sintomas? Que é a oitava pergunta. Os principais sinais e sintomas de uma pessoa que é anêmica é fraqueza, palidez, tontura, fadiga, irritabilidade, baixo crescimento e desenvolvimento também. São assim os principais sinais e sintomas que a gente consegue ter. A nona pergunta é: quais as anemias principais da manifestação orofacial? Oral, facial. É diferente daquela segunda perguntinha: quais são os tipos de anemia com manifestações orais? Nem toda manifestação orofacial tem manifestação oral. Um exemplo são aquelas advindas de doenças crônicas. Tem doenças crônicas que não têm manifestação oral, mas tem doenças crônicas que têm manifestação orofacial, tá bom? As principais que têm manifestação orofacial: hemolítica, talassemia, a ferropênica, que é a mesma coisa que ferrópriva, a aplasia. A aplasia é a falha no desenvolvimento de órgãos e de tecidos. E doenças crônicas também. As doenças crônicas, elas, na maioria, não têm manifestações orais, mas têm uma forte relação com a periodontite crônica. Tudo bem? E a décima pergunta é: qual continua sendo o tipo de anemia mais comum no mundo? Ferrópriva. Ou ferropriva, mas eu acho que é ferrópriva a palavra certa, tá? Ó, gente, eu não consegui entender nada, porque só tem essas perguntas e tu tá lendo muito rápido. Então, eu coloquei esse mapa mental, que é o mapa que eu estou estudando por ele, e vou mandar essa foto para você no WhatsApp, pode ser que te ajude. Então, eu vou gravar um segundo vídeo só com essa parte aqui.